E aí, turma, aqui é o JP e a gente vai fazer agora exercícios da apostila Eleva para o segundo ano de Química 1, apostila 4, capítulo 19, que vai tratar de isomeria espacial, parte 2, isomeria ótica também agora. Vamos lá, primeiro exercício, conceituais, número 5. Dados os compostos de fórmula geral CnH2n mais 2 a seguir, pentano, 2,3-dimetilbutano, 3-metilhexano. Temos aqui os nossos três compostos. Identifique o composto que apresenta isomeria ótica. Lembra que para um composto ter isomeria ótica, ele tem que ter um carbono que faz 4 ligações simples e está ligado a 4 grupos diferentes, podendo ser átomos diferentes ou não. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou desenhar aqui os meus três compostos. Tá aqui, ó. Pentano, 5 carbonos, ligação simples entre eles, como é um hidrocarboneto, terminação O, né, apenas carbono e hidrogênio. 2,3-dimetilbutano, tá aqui, ó. Eu tenho um butano, 4 carbonos, no carbono 2 e no carbono 3 eu tenho 2 radicais metil. E o 3-metilhexano, ou seja, 6 carbonos, no carbono 3, um radical metil. Bom, aqui no pentano, em todos os carbonos, nós temos pelo menos 2 hidrogênios, né? Então, aqui não aparece, mas tem 2 hidrogênios e nas pontas eu tenho 3. Já eliminamos aqui o pentano, porque ele tem coisas iguais e não pode ter no mesmo carbono. No 2,3-dimetilbutano, eu tenho aqui, ó, carbono da ponta, nenhum deles pode, por conta de ter mais de um hidrogênio. Sobram esses dois aqui para eu analisar. Mas tanto esse quanto esse carbono tem um CH3 ligado nele. Aliás, tem 2 CH3. Então, eu tenho aqui, ó, CH3 e aqui CH3. São grupos iguais. Não posso. Então, não tem como ter isomeria ótica aqui. O único que sobra é esse composto. Aí, desses carbonos aqui, nenhum. Apenas esse daqui. Por quê? Ele vai ter um CH3 ligado nele, um hidrogênio que não aparece, esse grupo aqui, que é um CH2, CH3, e esse restante aqui, que é um CH2, CH2, CH3. Então, apenas o terceiro composto aqui, o 3-metilhexano, apresenta isomeria ótica. Muito comum dessa parte de isomeria ótica, o mais básico dos exercícios é identificar se um composto tem ou não a isomeria ótica. Vamos agora para os contextualizados número 6. Os aditivos químicos em quantidades mínimas são utilizados para a conservação de alimentos. Entre os mais utilizados está o glutamato monossódico. Está aqui. Esse aditivo apresenta, letra A, isomeria geométrica e interações intermoleculares por atração de polo permanente e de polo permanente. Vamos primeiro ver que tipo de isomeria que tem aqui, se é a geométrica. Como a cadeia do glutamato monossódico é aberta, para eu ter isomeria geométrica eu teria que ter dupla entre carbonos. E eu não tenho dupla entre carbonos. Assim, esse composto não tem isomeria geométrica. Já eliminamos aqui, letra A, independente aqui das interações, tá certo? E além disso, as interações não só desse tipo. Eu tenho interação íon-dipolo, tá aqui, e tenho também ponte de hidrogênio aqui na minha cadeia. Letra B, isomeria geométrica. Também não, já eliminamos aqui. Aí ele fala funções ácido carboxílico e sal de ácido carboxílico. Tá aqui, ó. Ácido carboxílico tá correto. Sal de ácido carboxílico também. Troquei o hidrogênio por um metal. Tá correto também. E além disso, eu tenho a função amina aqui embaixo. Letra C, isomeria ótica e somente carbonos com hibridação sp3. Para ter isomeria ótica, eu teria que ter um carbono aqui com 4 grupos diferentes. Esses carbonos aqui que fazem dupla, já elimino. Esses dois aqui têm 2 hidrogênios, também não pode. O único carbono que sobra é esse, que tem essa parte, essa embaixo, todo esse resto e um hidrogênio escondido. Então, esse carbono aqui é quiral, ou seja, esse composto tem isomeria ótica, tá correto? Agora, hibridação sp3, vamos ver. Lembra lá na nossa aula de hibridação que eu ensinei o seguinte, tem aqui, ó, 4 ligações simples, eu conto o vão do dedo. É hibridação sp3. Como eu tenho aqui um carbono que faz uma dupla,
Quando eu tenho uma dupla e duas simples, contando os vãos, eu tenho carbono sp2. Então, eu não tenho somente carbonos sp3, eu tenho carbono sp3 e sp2. Então, está errado por conta disso. Letra D, isomeria ótica, está correto. Funções ácido carboxílico e sal de ácido carboxílico, também está correto. É porque ele não falou apenas essas funções. Tem a função amina, mas ele só citou outras duas. Então, essa é a correta. Letra E, só para a gente ver por que está errado. Isomeria geométrica. Opa, já eliminamos aqui isomeria geométrica porque não tem. Então, exercício 6, alternativa D. Muito interessante esse exercício aqui. Agora a gente vai para o aprofundamento número 16. O composto orgânico 2,3-butanodiol apresenta dois carbonos quirais, cada um deles tendo substituintes exatamente iguais. Esses carbonos quirais podem provocar o desvio da luz polarizada de um ângulo alfa para a direita, composto destrógeno, ou para a esquerda, composto levógeno. Outra possibilidade é que um dos carbonos quirais desvie a luz polarizada de um ângulo alfa para a direita, enquanto o outro desvie do mesmo ângulo alfa para a esquerda. Nesse caso, o desvio final será nulo e o composto opticamente inativo, meso. Considerando as informações fornecidas no texto, escreva, letra A, a fórmula estrutural do 2,3-butanodiol e indique os dois carbonos quirais que apresentam substituintes iguais na estrutura desse composto. Então, vamos lá. Cadeia principal são 4 carbonos, but, ligação entre os carbonos toda simples, e eu tenho nos carbonos 2 e 3, 2 OHs, ok? Por isso que é um diol. Tá aqui. Letra A, então. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ligação simples. Nos carbonos 2 e 3, OH, 2, 3, butanodiol. Ele pede para a gente indicar os carbonos quirais. Ele falou aqui que tem dois carbonos quirais. Esse daqui, que tem o CH3, o OH, hidrogênio escondido e esse resto. E o mesmo carbono quiral, né, um carbono quiral igual, que é esse, OH, CH3, hidrogênio e o resto. Letra B agora. A fórmula estrutural dos 3 isômeros óticos do 2,3-butanodiol, destrógeno, levógeno e meso. Para fazer isso, eu vou desenhar o meu OH aqui, como eu tenho um carbono sp3, eu posso ter ele dentro ou fora do plano. Então, eu posso desenhar os dois para fora, os dois para dentro. E um para dentro e um para fora. Aquele que for simétrico, ou seja, aquele que está um para dentro e um para fora, é o meso. Os outros dois, um vai ser o destrógeno e outro o levógeno. Ele não pediu para eu identificar qual é qual, então não tem problema você não saber qual seria o destrógeno e qual o levógeno. Tá aqui, ó. Desenho os dois para fora, um para fora e um para dentro do plano e os dois para dentro do plano. Perceba que esse é a imagem especular desse. Um aqui é reflexo do outro, ok? Então, um vai ser o destrógeno e o outro o levógeno. E esse que é exatamente simétrico aqui é o meu composto meso. Então, dos três, o único que eu sei com certeza é o meso, que é esse daqui. A Unesp cobra muito na segunda fase questões com isomeria ótica, tá? Então, vale a pena entender um pouquinho desse exercício aí para se preparar para esse vestibular, beleza? Agora, exercício 17 para nós fecharmos. O gliceraldeído, que é o menor dos açúcares considerados aldoses, apresenta isomeria ótica. Seu nome químico é 2,3-dihidroxipropanal. Letra A. Usando sua fórmula molecular, escreva a equação química que representa a combustão do gliceraldeído. Então, a primeira coisa, para eu montar a fórmula molecular, eu vou precisar montar a estrutura do gliceraldeído. Como que eu monto? Vamos lá. Eu tenho 3 carbonos na cadeia principal, ligação simples entre eles, e na ponta eu tenho um aldeído, terminação al, que é uma carbonila, ou seja, C-O-H. Além disso, nos carbonos 2 e 3, eu tenho hidroxi. Hidroxi é o OH. Então, tá aqui. Perceba, ó, 3 carbonos, 1, 2, 3, ligação simples entre eles. Aldeído na ponta, no carbono 2, um hidroxi, OH, no carbono 3, outro hidroxi, OH.
Para eu poder agora montar a fórmula molecular, é só contar quanto que eu tenho de cada. Eu tenho 3 carbonos, tenho 1 hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios e 3 oxigênios. Então, a fórmula molecular do gliceraldeído é C3H6O3. Quando ele pede para escrever a equação de combustão, essa é uma reação aqui que a gente já tem que saber quais são os reagentes, quais vão ser os produtos. Ele vai ser o meu combustível, eu tenho comburente oxigênio. Então, combustão é sempre reação com oxigênio, O2. Formando, como ele não falou nada, eu considero combustão completa, formando gás carbônico, CO2, mais água, H2O. Lembrar de escrever a equação balanceada, tá? Muito cuidado com isso. Ele não pediu aqui, mas pediu para escrever a equação, faz o balanceamento. Tá aqui, ó, gliceraldeído, a fórmula dele, oxigênio, tá aqui O2, formando CO2 e água. Essa é a reação de combustão do gliceraldeído, ok? 3 carbonos, 3 carbonos. 6 hidrogênios, tá aqui, ó, 3 vezes 2, 6. E aí eu tenho 9 oxigênios, aqui eu já pus 3. Ponho mais 3 vezes 2, 6 aqui. Então, tá aqui balanceadinha. Por fim, agora a letra B. Desenhe a sua fórmula estrutural e assinale o carbono que justifica a existência de isomeria ótica. A gente já desenhou a fórmula estrutural, tá aqui. O carbono quiral é aquele que tem 4 grupos diferentes. Tá aqui, é esse daqui. Eu tenho um OH nele, tenho um CH2OH nele, hidrogênio escondido e a carbonila aqui, COOH. Esse é o carbono dito quiral. Mais um exercício feito aí para a gente fechar nossa aula. Finalizamos aqui mais um capítulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.